Quero cumprimentar a todos os nossos alunos do nosso curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Está pronto para mais uma aula hoje? Está preparado? Sei que você trabalhou o dia inteiro, você deve estar cansado, alguns talvez até um pouco sonolentos, mas nós vamos orar para que você não durma durante a minha aula, mas permaneça desperto. E não só naturalmente, mas que também no seu espírito você possa ser despertado e avivado pela palavra de Deus. Amém? Hoje vamos avançar no estudo da palavra. E na última aula nós falamos a respeito da queda do homem. Hoje nós iremos falar sobre a promessa da redenção. O Senhor, na sua graça, não deixou que o homem ficasse caído, mas trouxe a ele a perfeita salvação. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar, como eu sempre gosto de fazer, começando as aulas, para que o Espírito Santo de Deus nos dê espírito de revelação e de sabedoria. E também que o Senhor possa nos dar perseverança. Amém? Aquela atitude santa de continuar, de ir até o fim, como convém a um santo vencedor. Ergue as suas mãos para o céu nessa hora e ore ao Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor nesta hora, Pai Santo, para que o Teu Espírito mova em cada sala de aula, espalhada por todo esse país, na vida de cada aluno, são centenas, milhares que estão agora participando dessas aulas, que sejam marcados pela Tua presença, que tenham o seu coração incendiado pela Tua palavra. Pai, dá-me palavras espirituais que traduzam as realidades do Espírito, mas dá também aos Teus filhos ouvidos espirituais, para entenderem, para perceberem a Tua verdade. Livra, Senhor, de toda distorção. Livra, Senhor Deus, de todo ruído, que eles possam hoje ter entendimento correto da Tua palavra. Ó Deus, e que sejamos incendiados pelo Teu Espírito. Dá-nos revelação na palavra e unção do Espírito. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem, pega a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, e vamos ler a partir do verso 8. Vamos ler como foi a promessa da redenção. Vamos dividir a nossa aula em dois momentos. Primeiro eu quero compartilhar esse texto do verso 8. Vamos até o verso 15. Diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Adão, onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos começar até aqui. Qual foi a atitude de Adão depois do pecado? O que Adão fez? Muito bem, primeiro Deus faz duas perguntas para Adão. Primeiro o Senhor pergunta: Onde é que estás, Adão? Onde está? Segunda pergunta é: Adão, o que você fez? Ora, sendo Deus onisciente e sabendo de todas as coisas, por que das perguntas? Por que Deus perguntou? Se Deus já sabia, na verdade, o que havia acontecido, porque Ele, na sua onisciência, conhece todas as coisas, ninguém pode ocultar-se de Deus e ninguém pode ocultar coisa alguma do que está fazendo dos olhos de Deus. Mas Deus perguntou, e Deus sempre pergunta, por quê? Porque é uma ocasião para a pessoa refletir e se arrepender. Todas as vezes na Bíblia em que Deus pergunta alguma coisa, é que o Senhor está dando ocasião para que a pessoa se arrependa do pecado. É uma chance para mudar de vida. Essa é a razão da pergunta aqui. Mas a outra razão é que certamente Deus vinha ter com Adão todos os dias na viração do dia.
né, à tardinha, aquele horário em que todo mundo sente mesmo aquela inspiração. Deus vinha ter com Adão. Nesse tempo de comunhão, com certeza aconteceu dezenas, centenas de vezes, havia um certo hábito. Mas de repente, aconteceu uma mudança no comportamento de Adão. Em vez de Adão vir ter comunhão com Deus, ele se escondeu de Deus. E sério, escondeu também o seu pecado. Então, qual foi a atitude de Adão depois do pecado? Primeira atitude, Adão escondeu o seu pecado. A Bíblia fala que ele fez cintas para si, porque perceberam que estavam nus. Fizeram cintas de folha de figueira. O que é isso? Isso é a atitude do homem de tentar disfarçar e ocultar o seu pecado. Isso é uma coisa muito comum. Sempre que nós caímos no pecado, a tentativa é de nos maquiar. A tentativa é de tentar disfarçar o pecado. Mas aquelas cintas de folha de figueira também são um símbolo de obras humanas. Na Bíblia, o vestir-se tem muito significado, assim como o comer. Nós não vamos entrar nesse detalhe hoje, vamos falar disso quando nós estivermos lá na frente, no livro de Êxodo, quando nós lermos que Deus enviou o maná para que o povo comesse. E depois, à frente, no capítulo 8 de Deuteronômio, o Senhor diz por que ele mandou o maná. Ele mandou o maná para que o homem entendesse que não só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na Bíblia, o comer tem um sentido muito grande. E essa é a primeira vez que acontece, ou que se menciona, que se comeu algo. E foi justamente o pecado. Comer na Bíblia significa introjetar, internalizar, colocar dentro de si. Nós somos aquilo que comemos. O homem caiu por comer errado. No mesmo princípio, hoje o homem é salvo por comer corretamente. Por isso o Senhor se apresentou a nós como pão que desceu do céu. E ele disse que a carne dele é verdadeira comida e o sangue verdadeira bebida. Ele disse que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por quê? Porque ele hoje é a árvore da vida. Agora, nós não comemos em alguma sessão, né, horrorosa de canibalismo, não é isso. É que o Senhor para nós é comida, na sua palavra e no seu espírito. Portanto, o pecado de Adão foi esse. Agora, qual o significado do vestir-se? Na Bíblia também o vestir-se significa, a roupa na verdade, significa justiça, um meio de se aproximar ou de se apresentar diante de Deus. Por isso que o homem percebeu que estava nu. E lá em Gálatas 3:20 diz que hoje nós estamos vestidos de Cristo. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Hoje nos apresentamos diante de Deus vestidos de Cristo. Mas o que Adão fez? Ele se vestiu de folhas de figueira. O que significam essas folhas de figueira? Elas apontam para a justiça própria. É uma tentativa fútil, na verdade, do homem de tentar se apresentar diante de Deus, de por seus próprios meios encontrar justiça aos olhos de Deus. Esse é o fundamento de toda a religião. Toda a religião está baseada na culpa, no sentimento de culpa e em tentar, por algum esforço próprio, merecer estar diante de Deus. Foi isso que Adão fez em primeiro lugar. Mas não funcionou. Como não funcionou, a segunda postura de Adão foi se esconder de Deus. No verso 8, diz que quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam de Deus. Por que se esconderam de Deus? Porque Deus havia dito, olha, você não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, você certamente morrerá. Só que, analisa bem, eles foram, comeram e não morreram na mesma hora. Talvez o pensamento de Adão e Eva fosse, bem, eu pensei que essa árvore era venenosa, eu imaginei que essa planta era venenosa, mas parece que não é, porque nós comemos e não caímos para trás fulminados. Então, qual foi a conclusão deles? Bem, nós cometemos algo errado, nós cometemos um crime. Nós pensamos que a fruta era envenenada, que nós íamos cair mortos, mas não morremos agora. Então, qual era a lógica na cabeça deles? É que Deus, então, vai nos matar. Porque Deus disse que se nós comêssemos, morreríamos. Como não morremos, então a lógica é, Deus agora vai nos matar. Lembra, na última aula eu falei para você que o diabo havia convencido tanto o homem quanto a mulher de que Deus não era bom, que estava retendo algo deles. Portanto, nessa altura, eles sentirem medo de Deus
é a reação mais lógica, porque nas suas mentes haviam sido convencidos pela serpente de que Deus não era bom, que, portanto, a punição da morte os aguardava. Vê que coisa séria. Mas, ao contrário do que eles imaginavam, Deus trouxe para eles foi salvação. E é isso que Deus sempre faz. Quando nós nos aproximamos dele, quando nós corremos para ele, ele sempre está com seus braços estendidos para nos acolher. Por isso, querido, nunca fuja de Deus. Essa é a atitude mais comum das pessoas quando elas cometem algum tipo de pecado. É fugir de Deus. Por quê? Quem foge de Deus, no fundo, está tendo a imagem errada de Deus. Isso é uma coisa muito grave, porque você se lembra na parábola dos talentos, tinha um servo que tinha um talento e enterrou, e ele enterrou porque ele disse que Deus é alguém que quer colher o que não plantou. Né? Deus é alguém injusto. Então, normalmente, pessoas que estão com a imagem errada, distorcida de Deus na sua mente, no seu coração, fogem de Deus. Mas fogem também por causa da culpa. E eles fogem na esperança de que, com o passar do tempo, eles vão se redimir por algum novo comportamento bom que eles venham ter. Essa é a ilusão da religião, da justiça própria. Mas isso é algo tão frequente, tão comum. Você às vezes vê irmãos, sabe, eu tenho uma teologia comigo. É a teologia do lugar onde a pessoa senta no prédio da igreja, nos cultos. Você chegou no prédio, o prédio está vazio, e você escolhe sentar lá atrás, isso aí é Adão escondendo no meio das árvores do jardim. Normalmente, quem está bem no seu espírito, em comunhão com Deus, ele quer sentar à frente, ele quer se envolver na adoração, ele quer se envolver na comunhão com os irmãos e com o Senhor. Mas quem está com algum problema, normalmente senta atrás. Obviamente, eu me refiro àquele que chegou atrasado e não teve lugar para sentar. Eu falo daquele que teve opção e ainda assim escolheu ficar atrás. O que ele quer, na verdade, é não ser visto. O que ele quer é sair antes de acabar. Chegar depois que começou, sair antes de acabar. Por quê? Porque ele sente mal. Esse desejo de fuga, até hoje, é o padrão e é recorrente. Mas deixe-me dizer algo para você. Não importa o que aconteça, corre para Deus. Corre para o Senhor. Por quê? Porque você é como aquele filho que se sujou, caiu no barro, caiu na lama. O pai não vai rejeitar você. Antes ele vai tomar você e vai limpar, vai lavar. É isso que o Senhor vai fazer. Bom, se o Senhor vier também a disciplinar, isso também é graça, porque qual é o pai que não disciplina o filho que ama? E a palavra de Deus diz que nós não somos bastardos. A prova de que nós somos filhos é de que Deus nos disciplina. Porque Deus, o nosso Pai, não disciplina filhos dos outros. Não se envolve na criação de filhos dos outros. Mas os seus próprios filhos, o Senhor vai manter perto de si. Portanto, a segunda atitude do homem foi correr, fugir, se esconder de Deus. Terceira atitude foi projetar culpa no outro. O que Adão disse? Ele disse, a mulher que me deste. A mulher, verso 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela tomou do fruto e me deu. Em outras palavras, sabe, Senhor, eu estava sozinho, eu estava aqui no jardim sozinho, e olha, eu estava até bem, mas o Senhor resolveu me dar uma mulher. Essa ideia foi tua, lembra disso. E agora essa mulher que o Senhor me deu, ela me fez pecar. Se não tivesse essa mulher aqui, certamente eu não teria pecado. Então, quem Adão estava culpando naquele momento? Estava culpando a Deus. Deus é que é o responsável. Deus é que é o culpado. Ele é que permitiu. Será que até hoje não existe isso? Existe. Esse desejo de projetar a culpa no outro ainda é o padrão no meio das pessoas. Dificilmente você encontra alguém que assume os seus pecados, mas ela vai dizer sempre que alguém a fez pecar. Não é verdade? Você sabe, existem duas abordagens que você pode ter no relacionamento. O que eu chamo de abordagem você e abordagem eu. Pessoas que são egocêntricas, pessoas que rejeitam assumir responsabilidade, sempre tem a abordagem você. Isso é um paradoxo, né? O egocêntrico usa muito você. Então, é muito comum ele dizer, por exemplo, em vez de dizer eu me sinto rejeitado, usando a abordagem eu, ele diz você me faz sentir rejeitado. Ou seja, o outro é que é culpado. Em vez de ele dizer, eu estou com raiva, abordagem eu, assumindo responsabilidade, o que ele diz? Você me faz ficar com raiva. Em outras palavras, eu não sou responsável de ter raiva. Você que está aqui, você que me faz sentir assim. Entende? Essa é a postura de sempre se omitir da responsabilidade. Não é verdade? Mas uma coisa muito comum é você colocar a culpa em alguém. Quantas vezes eu tenho ouvido isso, aconselhando casais,
quando às vezes a esposa ou o marido diz, olha, eu seria muito mais santo se eu não fosse casado. Em outras palavras, eu não peco, é o meu cônjuge que me faz pecar. Isso é mentira, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque ninguém me faz fazer coisa alguma. Ninguém me obriga a ficar com raiva, ninguém me obriga a fazer sexo, ninguém me obriga a coisa alguma. Eu escolho ter raiva. Eu poderia ter muitas escolhas. Escolhi ficar com raiva. Mas é comum projetar a culpa. Não, é ele que me fez. Se não fosse ele, eu não teria ficado com raiva. Ele é o culpado. Portanto, ele é o responsável. Não é verdade? Agora, você sabe, vivemos uma época, né, dessa psicologia, entre aspas, onde as pessoas ouvem, através dos meios de comunicação, todo esse ensino psicanalítico, que na verdade é superficial e não corresponde exatamente ao ensino, que eles sempre estão culpando outros. E quem que são os culpados preferidos? Pai e mãe. Eu sou o que sou, é meu pai e minha mãe. Se eu não tivesse tido a mãe que eu tive, rapaz, eu seria muito mais ajustado hoje. Mas minha mãe, ela me tornou neurótico. Não, e meu pai então, meu pai pisava no meu pescoço, me batia até quase me matar. Se não fosse o meu pai, hoje eu seria uma pessoa saudável, mas com o pai que eu tive não tem saída, eu sou doente. Percebe isso? Não estou dizendo para você que seus pais às vezes não tenham de fato responsabilidades na sua vida. Mas preste atenção, você que escolhe a atitude que você quer ter. Você não escolheu o pai que você teve, mas você escolheu odiar o seu pai. É você que escolhe isso. Ah, não, mas não tem jeito. Aquele homem, a única atitude possível é odiá-lo. Não, deve ter gente que gosta dele. Possivelmente tem pessoas que até o amam. Não é verdade? Mas você optou, escolheu por esse caminho. Então, quem culpa pai e mãe, por exemplo, é só um exemplo, poderia ser outros. Quem culpa pai e mãe pelas suas desventuras, pelas suas realidades pessoais, está culpando quem, na verdade? Está culpando a Deus. Porque qual é o filho que escolhe pai? Ninguém escolhe pai e mãe. Como nós não escolhemos pai e mãe, foi Deus que nos deu, então no final das contas estamos culpando a Deus. Por isso que a palavra de Deus fala para honrar pai e mãe. Por quê? Para que se prolonguem os vidas. Porque quem honra pai e mãe, no final está honrando é Deus. Porque foi Deus que nos deu. Percebe isso? Na verdade, projetar a culpa, a responsabilidade nos outros, é projetar a culpa em Deus. Então, não importa a circunstância, a escolha é sua. E a melhor atitude é assumir responsabilidade. Eu sei que você pensa que talvez não teve chance de escolher. É possível que no passado não tenha tido chance realmente de fazer certas escolhas. Mas você tem agora. Você não escolheu como as coisas iriam começar, mas você pode escolher como elas vão terminar. Aquela frase é muito verdadeira. Eu não posso escolher quais circunstâncias que eu vou enfrentar na minha vida. Mas eu posso escolher como eu irei passar por elas. Às vezes eu não posso escolher pessoas que vão cruzar o meu caminho, mas eu posso escolher como vou me relacionar com elas. Isso é escolha nossa. Ok? Então, uma pessoa, eu sei que alguém pode estar falando, pastor, você não sabe realmente, existem pais que são doentes. Claro que eu sei, sou pastor, eu aconselho pessoas constantemente. Então, um homem cujo pai foi violento, por exemplo, ele não escolheu, obviamente, o pai que ele teria. Contudo, por mais que ele tenha sofrido, sido traumatizado por esse pai, ele escolheu qual atitude ter em relação ao pai. Atitude de odiar, ou atitude de ignorar, ou até a atitude de perdoar. Ou talvez até as três, numa sequência. Tudo é escolha dele. Mas se no final ele escolheu o ódio, foi uma decisão pessoal. Portanto, ele é totalmente responsável por ela. Naquele dia, ele não vai poder chegar diante de Deus e dizer, Deus, a culpa é do meu pai. Você sabe, ele fez isso e deixou de fazer aquilo outro. Não vai ter essa atitude. Sabe, vivemos uma época onde as pessoas não assumem responsabilidade. Quase ninguém quer arcar com as consequências da própria escolha. Mas o caminho da restauração, o caminho do crescimento, passa pelo arrependimento. E só há arrependimento quando há um reconhecimento de responsabilidade. Então o que aconteceu? Adão não assumiu. Mas você sabe, tem um outro lado que eu sempre gosto de mencionar. É o fato de Adão culpar Eva. O que você pensa disso? Vamos imaginar uma situação. Você tem um irmão, vocês dois moram em casa, vocês dois são responsáveis pelas coisas. E um dia, sua mãe sai de casa e fala, não quero que mexa naquele doce, porque se mexer vai apanhar. Muito bem. Aí o que acontece? Vocês dois mexem. E você sabe que a sua mãe é muito brava.
Na hora que a sua mãe chega, você culpa o seu irmão, dizendo, não, foi ele que mexeu. E depois ainda deu para mim. O que você está querendo fazer na verdade? Você está querendo não, ele vai ser punido, eu não. O que você acha que soa quando diante de Deus Adão diz, Senhor, a mulher que me deste, ela é que me deu o fruto, ela me fez comer, eu caí, mas foi ela que fez isso comigo. Ele está falando o seguinte, analisa comigo, se Deus disse que quem comer do fruto vai morrer, nós comemos, então vai ter que morrer. Mas se eu disser para Deus que a culpa foi dela, talvez Deus mate só ela e me deixe com vida. Talvez ela vai sofrer as consequências, porque ela fez isso comigo, e eu posso sair ileso. Vê como é que o pecado faz? Produz essa atitude mesquinha, desamorosa. Algumas pessoas dizem que Adão caiu por amor a Eva. Mas Adão, na verdade, não amava a Eva ainda. Adão talvez tivesse apenas uma paixão por ela, mas não tinha amor. Porque se tivesse amor, qual deveria ser a postura dele? Senhor, eu quero dizer que eu sou homem, o Senhor mandou eu guardar o Éden, eu não guardei, eu permiti, não devia ter deixado a mulher conversar com a serpente, eu deixei, eu sou responsável, se alguém tem que ser punido aqui, eu vou ser, poupe a mulher. Bom, isso seria uma atitude de amor. Mas o que Adão fez? Jogou Eva na fogueira, que ela sofra as consequências. Percebe a situação? Porque é exatamente o oposto do que Jesus fez. Jesus não caiu no pecado, Jesus nunca pecou. Todavia, lá na cruz, a postura do Senhor foi outra. Ele deixou que o pecado viesse sobre ele e ainda fez a oração. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, a postura é, Senhor, eles fizeram, eu não fiz, mas eu vou carregar a culpa no lugar deles. Qual foi a postura de Adão? Eu fiz junto, sou pecador também, mas se alguém tiver que morrer, morra ela, e não eu. Essa é a postura do homem pecador, que se torna egocêntrico, egoísta. Ok? Isso é extremamente perceptível. Tá bom? Então Jesus foi o último Adão. Ou foi o segundo Adão. Né? E em vez de entregar a mulher, Jesus, na verdade, deu a própria vida por ela. Quem sabe Adão poderia até dizer, eu morro por nós dois, ainda que isso não seria possível, mas pelo menos seria uma atitude de amor. Não é? Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que ele fez, realmente. Se Adão, de fato, amasse Eva, não iria culpá-la, mas talvez iria sofrer a condenação no lugar dela. Amém? Mas não foi isso que ele fez. Vamos avançar. Segunda coisa que nós vemos no texto, bom, depois de ver a atitude do homem, nós vemos agora a maldição de Deus sobre a serpente. Olha o que diz no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Muito bem, a maldição sobre a serpente, ela é importante nós sabermos, tá bom? Então, a maldição de Deus não foi proferida realmente sobre o animal, tá bom? Entenda que a serpente aqui é Satanás, é o diabo. É o diabo. E a maldição de Deus nos mostra a posição que ele atua agora, o nível que ele está, que é o nível rastejante, é o nível rasteiro. O diabo teve a sua ação limitada na terra. Agora, o que a palavra de Deus diz hoje? Que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2, verso 6. Então, quando nós permanecemos em Cristo, nós temos agora uma posição de autoridade. E o que é melhor, nós saímos da esfera do inimigo, da área de atuação dele, que é essa área rastejante, essa área onde o inimigo opera. A segunda coisa que o texto diz é que o Senhor amaldiçoou a serpente, condenando-a a comer pó. Muito bem, o texto, obviamente, não está falando de cobras, de animais. Esses animais apenas estão aqui simbolizando, representando a ação do diabo, porque traduzem o seu caráter. Mas o Senhor disse, então, que o Satanás iria comer pó. Você sabe, se fossem cobras, animais, nós teríamos cobras comendo pó. Nós sabemos que cobras não comem pó. Minhocas comem, cobras não. Cobras não comem pó. Então, essa maldição que veio sobre Satanás, significa que Satanás e os seus demônios possuem algum tipo de nutrição espiritual. Existe alguma coisa que fornece a eles essa energia. E, agora, o que seria? Por que o pó? Muito bem, nós temos que entender a palavra de Deus sempre pelo contexto.
Então, uma das leis da hermenêutica fundamentais é a lei do contexto, o princípio do contexto, onde cada texto é compreendido pelo seu contexto. Muito bem, no contexto aqui de Gênesis, de 1 a 3, o pó da terra é mencionado no capítulo 2, com referência à formação do homem. O homem foi feito do pó da terra, mas mais especificamente, qual parte do homem? O corpo do homem foi feito do pó da terra. Mas com a queda agora, nós vimos na aula passada que o nosso corpo tornou-se a carne, como diz no Novo Testamento. E a carne é muito mais do que a parte mole aqui do nosso corpo. A carne nos fala daquela predisposição, daquela natureza caída que leva ao pecado. Ele está dizendo, portanto, que Satanás vai comer do pó. E comer o pó aqui é se alimentar da carne do homem. Não no sentido físico, literal, ainda que isso possa acontecer também, mas no sentido subjetivo, espiritual. Satanás se alimenta de tudo que vem da carne, se alimenta de lascívia, de luxúria, de todo desejo pecaminoso. É muito importante você saber disso. Todas as vezes que há pecado, tem demônio envolvido, porque demônio se alimenta disso. Isso de onde o demônio suga vida. Hoje em dia está muito na moda falar de vampiro, né? E as pessoas às vezes dizem, isso não existe, não existe. Presta atenção, vampiros, daquela fisionomia como é mostrado nos filmes, provavelmente não existe mesmo. Mas o princípio do vampiro existe, que é aquele que põe os seus dentes e suga vida, isso existe. Por que existe? Porque os demônios são vampirescos. Eles se grudam na carne do homem para sugar a sua vida. Aquelas pessoas que estão oprimidas, elas definham, porque Satanás está sugando vida dela. Isso é o vampirismo acontecendo. Agora, o que permite Satanás grudar, os demônios grudarem? Os pecados da carne, porque é disso que ele se alimenta. Então, se fosse a nós possível ver o mundo espiritual a todo instante, nós veríamos pelas ruas demônios grudados nas pessoas como sanguessugas, todo tipo, toda forma de demônio, não é? Grudados, sugando, tirando vida delas, porque é disso que os demônios se alimentam. Mas mais sério do que isso, é o que está lá em Apocalipse, capítulo 12, no verso 9. Olha o que diz o texto. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Presta atenção. O texto diz que foi expulso o grande dragão. Esse grande dragão é a antiga serpente. Por que é a antiga serpente? Porque nós estamos agora em Apocalipse, esse é Apocalipse 12, 9. É antigo porque a serpente está aqui em Gênesis, no começo da história. Apocalipse está no fim da história. Só que essa antiga serpente, agora em Apocalipse, é chamada de grande dragão, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então veja bem, foi expulso o grande dragão. Por que é o grande dragão? Porque a antiga serpente comeu muito pó, cresceu, e já não é mais aquela serpente antiga. Hoje ela é um dragão. Por quê? Durante séculos, milênios, a serpente tem se alimentado da lascívia, do pecado, em abundância que existe na terra. E por causa disso ela cresceu. Eu sei que parece estranho isso, porque na nossa concepção, espíritos não deveriam crescer, mudar, mas aqui em Apocalipse diz claramente que o dragão é a serpente. Então, é por isso que a guerra espiritual tem se tornado cada vez mais medonha, mais terrível. Por quê? Porque se antes lutavam contra uma serpente, hoje a luta é contra um dragão. Ou seja, houve um crescimento. Mas o principal é entender que por causa da alimentação, por causa do pó, ok? Agora, se você quer se livrar da atuação disso, é só não dar alimento. Jesus certa vez disse a respeito de Satanás, vem aí o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. No original significa, ele não tem alimento em mim. Eu não estou alimentando nenhum bicho de estimação maligno. É isso que Jesus disse. Nós também, quando temos a atitude de andar no Espírito, quando pelo Espírito manifestamos os frutos de Deus, então esses frutos também para o diabo são venenosos. O diabo não tolera estar com eles. Entende? E aí nós paramos de alimentar demônios. Então tenha muito cuidado, querido. Lembra disso. Atrás de todo pecado tem um demônio. Isso é uma coisa séria. Terceira coisa que nós vemos aqui no texto é a promessa da redenção, no verso 15. Isso merece uma consideração um pouquinho mais detalhada. Diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher,
Então, Gênesis 3,15 é o versículo central do livro de Gênesis. Eu diria um dos mais importantes de toda a Bíblia. Por quê? Porque é a primeira profecia. E ela foi falada pelo próprio Deus. E o Senhor Deus falou com o próprio Satanás, que a partir de então ficou ciente do que seria o final da história. Olha o que diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Após amaldiçoar a serpente, Deus libera para a mulher uma profecia de vitória. Ainda lá no Éden, o Senhor estabeleceu aqui o que seria a história da redenção. E aqui no texto tem alguns elementos que tem que ser considerados. Primeiro, a mulher. O texto fala da mulher. A quem que ela aponta? Bom, em primeiro lugar, a mulher aqui aponta para a própria Eva. Obviamente, porque Eva é a figura literal que está envolvida aqui. Mas, de maneira bem ampla, Eva também é um símbolo. E ela é um símbolo de quê? Um símbolo da igreja. Então, existe uma inimizade entre a serpente e a igreja. Mas lembra que eu falei para você na aula passada e na anterior, que Deus só usa a vida feminina. Em outras palavras, somente aquele que tem uma posição de mulher diante de Deus, não importa se ele é homem ou mulher, não é uma questão de gênero, é uma questão de atitude. Somente aquele que tem a postura de dependência, de ser conduzido, encabeçado pelo Pai, liderado pelo Pai, somente este fato está em inimizade com a serpente e somente este fato manifesta autoridade sobre as obras das trevas. Compreende isso? Isso é fundamental. Então, em primeiro lugar aqui é a mulher. Então, existe uma guerra constante entre a serpente e a mulher. E esses conceitos que são semeados aqui em Apocalipse 3, eles são colhidos depois lá em em Gênesis 3, perdão. Aqui em Gênesis 3 é semeado o princípio. Lá em Apocalipse 12 nós temos a consumação desse princípio. E lá em Apocalipse 12 nós temos uma mulher. E esta mulher está vestida do sol, ela tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Quem é essa mulher? Vamos estudar isso depois no futuro em Apocalipse com mais detalhes. Mas desde já, aquela mulher aponta para a totalidade do povo de Deus na história. A lua nos fala dos crentes do tempo da lei. Né? As 12 estrelas nos falam dos crentes dos tempos dos patriarcas. E o sol nos fala dos crentes desse tempo da graça. Essa mulher, portanto, universal, que percorre todas as páginas da Bíblia, que está em inimizade contra a serpente, que naquela altura se tornou um dragão. Ok? E essa mulher está grávida, e ela vai dar à luz. Ela vai dar à luz o filho varão, que vai reger as nações e que vai pisar na cabeça da serpente. Esse filho varão não aponta prioritariamente para Jesus, mas aponta para os santos vencedores. Mas isso foi um assunto para a gente tratar numa outra aula. Amém? O texto, nós já lemos o texto de Gênesis 3,15. Vamos avançar. A segunda coisa que o texto fala é, porém inimizade entre ti e a mulher. E tem também uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Então, de acordo com a profecia, a serpente teria filhos, porque o texto fala da descendência da serpente. Seriam muitos filhos. Quem são os filhos da serpente? Muito simples, porque agora, a partir de agora, a mulher, depois do pecado, vai agora gerar filhos que são descendentes da serpente. Então, hoje, quando nós geramos filhos, infelizmente, quando eles nascem, não são filhos de Deus, mas são filhos da serpente. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ler alguns textos? Diz assim, Mateus 3,7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras. Por que raça de víboras? Porque quem é filho de cobra é víbora, é serpente. Mateus 3,38 diz, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então o maligno também tem filhos. Isso tem que ficar claro para você. João 8,44 diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vê que interessante, Jesus está dizendo aqui, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Isso aqui não era uma maneira, Jesus não queria ofender ninguém, ele está apenas falando um fato, dizendo um fato, tá bom? São
descendentes da serpente. 1 João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que pratica pecado procede do diabo. É gerado do diabo. Todo homem nasce filho do diabo. Mas por causa da cruz nós morremos e nascemos de novo filhos de Deus. Isso é algo muito sério. Então o texto diz que a descendência da serpente iria ter inimizade com o descendente da mulher. Esse descendente da mulher aqui não são muitos. Porque observa que com relação à serpente fala de descendência. Com relação à mulher fala o seu descendente. É específico. Está se referindo a um que vai nascer. A um que virá, que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, desde a queda, as mulheres têm gerado filhos da serpente. Mas houve uma mulher que gerou o Filho de Deus. Ela não gerou propriamente, mas ela foi uma barriga de aluguel para o Filho de Deus. Foi Maria que gerou o Senhor Jesus. Ok? Ele é o descendente da mulher. Olha o que diz Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Então, Jesus nasceu da virgem, é o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Isso é um ponto fundamental. Agora, o texto diz também, olha o que diz, este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, Satanás. E tu, Satanás, vai ferir o calcanhar dele, porque haverá uma guerra. Então, a cruz, bom, quem é? Vamos entender isso. O descendente da mulher, quem é? Jesus. E Satanás, através da sua descendência, então, tentou ferir a Jesus. Mas lá na cruz, o diabo foi ferido de uma ferida mortal na cabeça. Na cruz, o Senhor Jesus pisou na cabeça de Satanás. Mas a própria cruz foi a ferida que a serpente fez no calcanhar de Jesus, porque enquanto ele pisava na cabeça, a serpente ainda lhe feriu o calcanhar. E o veneno da serpente é a morte. Então o Senhor Jesus teve que experimentar a morte por 3 dias. Mas ao final, ele venceu a própria morte, que é o veneno da serpente. E ele ressuscitou para destruir o poder do diabo. Presta atenção, Jesus legalmente já fez isso. Mas de uma maneira agora experimental, nós a queremos fazer. Lá em Romanos 16, 19, diz que em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É debaixo dos pés da igreja. Por quê? Porque hoje a igreja é o corpo de Cristo. E os pés do Senhor hoje somos nós, o seu corpo. Portanto, é através da igreja que o Senhor vai destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hebreus 2,14 diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pela morte do Senhor, o Senhor levou Satanás junto. 2 Coríntios 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, porque o nosso pecado foi lançado sobre ele. Então, lá na última ceia, é que isso aconteceu. Na verdade, essa vitória só foi possível por causa da aliança que o Senhor Jesus fez com o homem na última ceia. Naquele momento, quando ele entregou o pão e o vinho para os seus discípulos, ele estava fazendo uma troca espiritual, a troca da aliança. Naquele momento, o Senhor pegou tudo que era do homem. Ao fazer aliança, tudo que é do homem passa a ser do Senhor. E tudo que é do Senhor é legalmente do homem agora. O que era do homem? Do homem era o pecado, do homem era a condenação, do homem era a escravidão, do homem era o veneno da serpente. Tudo isso agora passou a ser de Jesus. E o que era de Jesus passou a ser do homem. Só que Jesus pegou então tudo isso que era nosso, o pecado, a morte, a condenação, e levou para a cruz. E ele morreu com aquilo. O castigo que deveríamos receber, ele recebeu. Então ele levou tudo aquilo consigo para a morte. Tudo que era nosso foi levado para a morte, foi destruído. E quando ele ressuscitou, tudo aquilo ficou na morte. Por quê? Porque nada era dele realmente. Ele ressuscitou porque ele era justo. E porque ele ressuscitou agora, ele pode agora fazer prevalecer o outro lado da aliança. Que tudo que é dele vai ser nosso. O que é dele? O dele é o trono, dele é a glória, dele é a herança, mas dele também é a justiça e a santidade.
Por isso, quando nós oramos no nome dele, nós estamos orando, na verdade, por causa da aliança. Da aliança. Amém? Isso tudo está muito claro na palavra de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Na cruz, o Cordeiro de Deus nos justificou, mas também destruiu, tirou de nós o veneno da serpente. Hoje, quando você crê no poder da cruz, tudo aquilo que foi atribuído ali é realidade em você. Jesus disse que do mesmo jeito que a serpente foi levantada lá no deserto, a serpente de Moisés, ele também seria levantado. Qual que é a história da serpente? É que depois de uma praga de serpentes abrasadoras, o Senhor mandou construir uma serpente de bronze numa haste. E qualquer que olhasse para aquela serpente, imediatamente seria liberto do veneno da serpente ali no seu corpo. Jesus disse, eu sou essa serpente levantada. Qualquer um que olhar para mim será liberto do veneno do diabo que está nele. É isso, essa aqui é a cruz hoje. É uma serpente levantada numa haste. Olha pela fé. Agora, a promessa que foi feita ali em Gênesis demorou milhares de anos para ser cumprida. Então, durante todo esse tempo, o próprio Satanás ficou esperando, na expectativa de quem viria para cumprir. Por isso que, logo depois aqui da queda, no capítulo 4, Satanás achou que Abel é que era esse justo que viria para esmagar-lhe a cabeça. O que ele fez então? Usou Caim, que era a descendência dele, para destruir Abel. Você vai ver essa guerra acontecendo em toda a Bíblia. Você vai ver quando Abraão é chamado. Né? Na verdade, até Flávio Josefo diz que Satanás tentou matar Abraão enquanto ele era bebê. Mas Abraão, quando se casou, a esposa era estéril. Por quê? Satanás sabia que dali viria um. Depois, com Isaac, a mesma coisa. Com Jacó, a mesma coisa. Quando o povo foi levado para o Egito, Satanás então quis matar todo varão. Por quê? Porque sabia que viria um para esmagar a sua cabeça. Então, toda essa história pode ser contada até chegar no momento, como no livro de Esther, por exemplo, onde o próprio crime, o homicídio, foi legalizado. E houve uma lei que dava direito a cada um matar o seu vizinho judeu. Qual era o objetivo? Impedir que o Messias viesse. Então, existe uma guerra espiritual permeando todas as páginas da Bíblia. Essa tentativa constante de eliminar o povo que nós vemos no Velho Testamento, no final, era em função do Messias, em função do Filho de Deus, daquele que iria esmagar a cabeça do diabo. Amém? Agora, já me adiantei um pouco, nós temos aqui a serpente ferindo o calcanhar do descendente da mulher, que é Jesus. Esse ferimento demorou 3 dias para sarar. Quarta coisa, Deus tratando com o homem e a mulher. Deus tratando com o homem e a mulher. Verso 16 até o 19. Diz assim, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos de tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Verso 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Muito bem, há uma ideia comum de que o homem e a mulher foram amaldiçoados. Mas isso não é verdade. Deus não amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou a serpente e Deus amaldiçoou a terra. Deus falou a Adão, agora maldita é a terra por tua causa. Mas o homem não foi amaldiçoado. Por isso que não há salvação para a serpente. Eu vou dizer algo, essa terra também vai ter que ter novos céus e nova terra, porque ela está debaixo de maldição. No milênio vai começar uma restauração, mas a plenitude será nos novos céus e na nova terra. Então, sobre o homem, se não teve maldição, o que teve então? Sobre o homem e a mulher, o que teve foi uma limitação do pecado, uma restrição do pecado. A principal intenção do sofrimento ordenado por Deus é restrição. Ok? Por quê? O homem agora tornou-se pecador. Tem dentro dele agora uma tendência pecaminosa. E isso tem que ser restringido. Todos reconhecem isso, até a psicologia reconhece que o homem precisa de ser restringido desde a sua infância. Por isso, a intenção de Deus não é condenar, mas é disciplinar e limitar. Limitar. É uma coisa muito séria com relação ao pecado.
é que o pecado muda a maneira de Deus relacionar-se conosco. Então, o plano original de Deus não era que a mulher tivesse dores, ou que o homem tivesse que suar e quase, entendeu, sofrer ali para cultivar a terra. Mas por causa do pecado, Deus teve que mudar a maneira de lidar. Agora, isso tudo é para o bem do homem, obviamente. Sei que você não consegue enxergar o bem, mas há um bem nisso. O arrependimento, ele restaura a comunhão, mas ele não muda necessariamente a maneira como Deus trata com você. É como um pai, por exemplo. O pai tem um filho, relaciona bem com esse filho. O filho um dia resolve, todos os dias quando o pai chega e deixa a sua carteira em cima da mesa. Todos os dias. O que acontece? Um belo dia o filho é tentado, vai lá e pega o dinheiro na carteira do pai. Muito ruim. O filho confessa e o pai perdoa. Mas isso se repete 2, 3 vezes. Até que chega um momento em que o pai muda o seu comportamento. Em vez de deixar a carteira ali, ele não deixa mais. Você vê que o pecado é terrível? Porque ele me forçou a mudar a minha maneira de agir. Pastor, mas o que tem a ver comigo isso? Muito. Imagina a situação, por exemplo, que o seu filho está brincando na rua de bola e você fala, não brinca na rua porque é perigoso. Ele insiste, insiste, insiste. Cada vez que ele é corrigido, ele se arrepende. A comunhão retorna. Mas chega um dia em que não vai ser suficiente mais arrepender-se. O Senhor vai pegar a bola e vai jogar fora. Ou vai pegar a bola e vai furar a bola. Quantos de nós tivemos bolas furadas? Entenda isso simbolicamente. Você se arrependeu, mas Deus não removeu as consequências. Por quê? Porque essa é a maneira do Senhor proteger, guardar você, livrar você da condenação. Bom, vamos entender melhor como aconteceu essa restrição. Então, a restrição para a mulher foi o sofrimento do parto. Ter dores de parto é uma restrição. Restrição para a licenciosidade. Ok? Hoje em dia, por causa da medicina, as mulheres não têm dores de parto, normalmente, por causa da cesariana, e existe aí o tal do anticoncepcional. Por causa disso, qual foi o resultado? Nós vivemos uma época de intensa, imensa promiscuidade, licenciosidade. Por causa de quê? Porque não há limites, não há temor. Uma mulher, no passado, que pensava antes, que lembrava das dores de parto, ela ia pensar 2 vezes antes de se envolver sexualmente com alguém. Hoje em dia isso não existe mais. Segunda coisa, seria governada pelo marido. Então, a mulher assumiu o encabeçamento na queda. Agora, ela deve ser governada pelo marido. 1 Timóteo 2,11 diz, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Bom, qual foi a restrição para o homem? Primeiro, a terra tornou-se maldita por causa do homem. O que significa isso? Ela passou a produzir cardos e abrolhos. Então, presta atenção. Há certas coisas que não existiam antes. Passou a existir. Então, esses abrolhos, esses cardos aqui, são espinheiros, são pragas. Então, ao que tudo indica, não existia. Mas o pecado do homem, que foi espiritual, teve uma consequência física, biológica. Passou a produzir algumas coisas. Eu creio que com certeza não existiam os vírus, não existiam certos tipos de bactérias, de fungos. São coisas que foram deformadas, deterioradas por causa do pecado e produzem outro tipo de consequência. Entendeu? Então isso é algo que acontece com relação ao pecado. Mas a segunda coisa, a segunda restrição, é que o homem agora vai ter que suar. Eu não percebi aqui. O suor, a aflição e o cansaço sobre o homem quando ele trabalhar. Isso não é maldição. Tem gente que acha que trabalhar é maldição. Mas o homem já iria trabalhar antes da queda. Então, o trabalho não é maldição, até porque lá em João 5,17, Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em outras palavras, Deus trabalha. Se Deus trabalha, trabalho não pode ser maldição. Trabalho é bênção. Nós iremos trabalhar por toda a eternidade, porque trabalhar é produzir, é cumprir um propósito. Mas não era da vontade de Deus que ao trabalhar o homem se desgastasse com fadiga, com suor, causando desgaste físico e, consequentemente, levando à morte. Não era da vontade de Deus. Por que isso acontece? Porque o cansaço é uma restrição para o homem. Não sei se você sabe disso, mas as pessoas que vivem no campo, elas não têm ocasião para cometer os pecados daqueles que vivem na cidade.
Quem vive na cidade não se cansa, o trabalho dele é um trabalho de ficar sentado no escritório, não gasta energia. Mas no campo, as pessoas trabalham no cabo da enxada, quando acaba o dia, ela não tem mais energia para nada. Agora você vê, na cidade, depois que sai do trabalho, ainda começa toda uma orgia. No campo não existe isso. Por que que não existe? Porque o cansaço é uma restrição. Felizes são aqueles que se cansam. Bem-aventurado o homem que se cansa. Por quê? Porque ele vai ter uma restrição natural sobre ele, que vai impedi-lo de pecar contra Deus. E a última restrição foi a morte física. Então Deus não condenou o homem à morte eterna. Porque se Deus tivesse condenado o homem à morte eterna, então não haveria mais salvação. E o que acontece? Por isso o Senhor proibiu, inclusive, que ele tivesse acesso à árvore da vida. Colocou lá os querubins com a espada desembainhada para não deixar o homem tocar na árvore da vida. Mas o homem ainda iria morrer fisicamente. A morte física, portanto, é um limite para o pecado. A morte não é colocada aqui nesse texto, portanto, como um fim. Ela é uma limitação. A verdadeira morte é a segunda morte, diz a Bíblia, que é o lago de fogo e enxofre. Então a primeira morte, ela parece uma condenação, mas não é. A primeira morte é só um limite. A segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, essa sim é a condenação eterna. Ok? Por isso hoje a morte ela é colocada como um limite para toda perversidade nesse mundo. Mas além disso, nós temos também a redenção do homem e da mulher. Mas eu não vou me adiantar, o nosso tempo hoje já se esgotou. E essa quantidade de informação que está sendo passada, você precisa de um tempo para digerir tudo isso, ok? Então, na nossa próxima aula, nós vamos estar avançando para o capítulo 4, na nossa próxima aula, e vamos estudar a história aqui de Abel e de Caim, e também dessa segunda queda que aconteceu. Nós vamos, antes disso, gastar um tempinho ainda aqui no final do capítulo 3, falando sobre a redenção de Adão e Eva, até porque tem a ver com a oferta que Abel vai oferecer. E você deve estar preocupado pensando, poxa vida, a gente vai estudar agora versículo por versículo? Uau, isso vai ser difícil, porque o livro de Gênesis, Pentateuco é muito grande. Não, isso é só aqui nos primeiros 3 capítulos que iremos estudar, e estudamos assim de maneira tão minuciosa. Por quê? Porque esses capítulos são riquíssimos, são inesgotáveis. E aqui estão, em forma de semente, todas as verdades do Novo Testamento. Então é importante você ter os olhos abertos para enxergá-las aqui, porque elas servem de uma grande ilustração para edificar a nossa fé. Tá bom? Mas a partir da próxima aula, nós vamos caminhar de maneira mais larga, né? Capítulos inteiros, blocos inteiros de texto, onde iremos falar de princípios mais amplos e mais gerais. Isso vai ser assim até o final do livro. Amém? Então até a nossa próxima aula e continue lendo o livro de Gênesis, nem que você leia mais de uma vez esses textos no começo, para se familiarizar completamente com eles. Amém? Deus abençoe a cada um.